Bom dia, pessoal. Como eu tinha falado para vocês, hoje eu vou tirar algumas dúvidas em relação à nossa lista, tá? Então, vou fazer dicas em relação a cada questão. Nós temos as questões 2B, A3, A5 e A7. Não vou resolver, porque vocês têm que me entregar essa lista hoje até meia-noite. Então, eu vou dar dicas, ok? Vamos lá. Aqui, a número 2, letra B, o que a questão pede? A questão pede para a gente determinar A ao quadrado. E aí, a questão já informa o que é o A ao quadrado, que é A vezes o A. Por que a questão informa isso? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente tem um expoente, a gente tem uma potência, o nosso expoente determina a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar a nossa base. A nossa base é a nossa matriz A, e aí a gente tem que multiplicá-la 2 vezes, tá bom? Então, como a gente vai fazer? A vezes A, lembrando que é a nossa matriz. A gente vai fazer aqui, ó. O que a gente precisa lembrar, gente? A gente precisa lembrar que uma multiplicação de matrizes, ela só pode acontecer quando a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Vamos lá, essa matriz é uma matriz 2 por 2 e essa daqui é uma matriz 2 por 3. Observem que a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B, tá? Então, é possível resolvê-la. Inclusive, essa correção eu fiz em relação ao material que eu coloquei em PDF para vocês, tá? Quando eu coloquei as dicas lá na nossa turma virtual, eu escrevi isso, porque eu coloquei escrito de uma forma errada e pedi para vocês corrigirem caso vocês tenham copiado aquele material de multiplicação de matrizes, tá? Lembrando, ó, novamente, quantidade de colunas da matriz A precisa ser igual à quantidade de linhas da matriz B, ok? Matriz A e matriz B, eu me refiro à ordem. A primeira matriz e a segunda matriz a ser multiplicada, ok? Vamos lá. Como a gente faz a multiplicação de matrizes, pessoal? A gente multiplica a nossa linha por nossa coluna, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Quem é a nossa linha? A gente tem 1 e 2. A nossa coluna? A gente tem 1 e 3. Lembrando que aqui é A vezes A. Ok? Como que a gente vai resolver isso aqui, ó? Nossa linha vezes a nossa coluna, ok? Então, a gente faz 1 vezes 1, primeiro elemento, tá? 1 vezes 1, mais 2 vezes o 3. Ok? Segundo elemento, esse daqui que a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer a primeira linha em relação à segunda coluna. 1 vezes o 2, mais 2 vezes o menos 4. Ok? Agora, nós vamos para esse elemento aqui, ó. O nosso, nesse caso, é A ao quadrado, tá? Mas esse daqui está na segunda linha e primeira coluna. Elemento 2, 1. A gente vai fazer segunda linha vezes a primeira coluna. 3 vezes 1, mais menos 4 vezes 3. E o nosso elemento 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. A gente faz novamente. Segunda linha vezes segunda coluna. 3 vezes 2, mais menos 4 vezes menos 4. Vamos fechar aqui, ó, a nossa matriz. Lembrando, pessoal, que eu não estou aqui para resolver, tá? Estou aqui para dar dicas. Aí, qual é a segunda coisa que pede na nossa lista? Depois que a gente resolve isso, a gente tem que colocar os resultados e encontramos a nossa matriz A ao quadrado, ok? Depois, está pedindo assim, matriz A vezes a matriz C. Nossa matriz A, ela é 1, 3, 2 e menos 4. Nossa matriz C, menos 1, 2, menos 3, 6, 4 e 5, ok? Pessoal, novamente, a gente vai fazer primeira linha
vezes todas as colunas, vezes a primeira coluna, depois vezes a segunda coluna, depois vezes a terceira coluna. Depois, quando a gente faz isso, nós estamos preenchendo esses elementos aqui em cima, ó. Por quê? Porque tá na primeira linha aqui, tá bom? Depois a gente vai para a segunda linha e multiplica vezes esses elementos aqui, ó, da coluna. Então, nós vamos encontrar esses outros elementos daqui, referente à segunda linha, ok? Então, vocês têm que fazer essa outra matriz, tá bom? É isso, pessoal. Essa é a dica para número 2, letra B.